Bom dia! Que a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo nesta manhã, hoje, dia 8 de agosto de 2021. Que seja uma manhã iluminada, um domingo maravilhoso e que todos nós possamos nos sentir abraçados pelo imenso amor de Deus nosso Pai. Hoje, que é dia dos pais, nós vamos recebendo esse amor, a bênção desse Pai maior, vamos nos sentindo fortalecidos e envolvidos por Ele e vamos aproveitando também para homenagear a todos os pais, homenagear a essas figuras paternas tão importantes e necessárias à vida de todos os filhos, agradecer por todo o esforço que dedicam aos seus filhos, a cada um de nós, e abraçar fraternalmente a todos os pais neste domingo especial. E eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade para fazer a minha homenagem ao meu paizinho Manolo, que já é desencarnado, mas que no mundo espiritual brilha com sua luz, com seu amor e continua em nossos corações, fazendo com que o seu exemplo e tudo que ele nos ensinou permaneça vivo em nós e a sua companhia e seus pensamentos e seu espírito estejam sempre conosco, nos envolvendo, nos sustentando e nos trazendo o amor que é imortal e que nos acompanha para sempre. Nós vamos começar nesta manhã a nossa reflexão deste mês nas nossas palestras dominicais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e que requer de nós estudo, conhecimento e que também nos traz a oportunidade de refletirmos e analisarmos a nossa conduta diária, os nossos pensamentos, o nosso conteúdo mental, o nosso conteúdo espiritual. Hoje nós vamos falar de algo que nos reveste, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Portanto, nos compõe, faz parte de nós. Vamos falar sobre o corpo espiritual. E nós vamos falar também sobre as marcas que acompanham esse corpo espiritual. Marcas essas psíquicas e emocionais. Será que nós permanecemos em espírito, revestidos com esse corpo espiritual para sempre? Será que o nosso corpo espiritual leva consigo as marcas que nosso corpo material, nosso corpo físico possui em si? Como será que tudo isso nos afeta? Então hoje nós vamos aproveitar esta manhã, quem sabe todo mundo aí abraçado ao Pai, ou então nessa prece e vibração aos paizinhos que já estão no mundo espiritual e nem por isso mais longe de nós e distanciados, porque os corações estão unidos, e assim juntos nós vamos estudar, aprender, refletir e aproveitar para nos nutrirmos do conhecimento necessário que nos sustenta a alma e que nos ilumina a vida. Vamos então dar início à nossa palestra de hoje. Então nós vamos falar sobre o corpo espiritual e suas marcas psíquicas e emocionais. Nós vamos dar início a esta palestra vendo como é que nós, seres encarnados no planeta Terra, somos compostos. E já por esta imagem que está em nossa tela, nós podemos observar que nós somos compostos pelo nosso corpo físico, que é a vestimenta da qual nós nos utilizamos para a nossa vida num mundo material como é o planeta Terra. Somos compostos pelo perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e somos compostos pelo nosso espírito, que é a nossa essência, que é o nosso verdadeiro eu, que é quem nós somos realmente. E nós vamos então observar que na realidade, esses dois corpos que revestem o espírito, eles
também fazem parte da trajetória em que o espírito vai se utilizando deles para poder viver ora no mundo espiritual, ora no mundo físico, realizando assim as suas experiências, o seu desenvolvimento moral, espiritual, intelectual e podendo então se aperfeiçoar dentro do caminho da busca da sua perfectibilidade moral, que é a destinação de todos nós, atingirmos a nossa perfeição moral. Como Jesus mesmo nos disse, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, ou seja, nos convidando a melhorarmos o nosso íntimo diariamente, aproveitando cada instante de nossa existência aqui na Terra, para compormos a nossa vida que é imortal com toda essa bagagem, aproveitando para adicionar o que há de melhor em nós, a cada dia que passa, a cada escolha que fazemos, a cada atitude que tomamos, a cada palavra que expressamos e a cada sentimento que cultivamos dentro de nós. E na nossa conversa de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre quais são as marcas que se fixam no perispírito nos casos em que acontece da pessoa fazer uso de piercing ou realizar alterações em seu corpo físico, ou então realizar tatuagens, ou ter praticado o aborto, o homicídio, o suicídio. Quais são as marcas que se fixam no perispírito em casos de acidentes fatais, ou em mortes violentas, ou então em doenças, em processos de doenças, ou quando o espírito carrega consigo culpas e remorsos? Nós vamos observar que nós estamos falando de marcas no perispírito. E aí a pergunta vem: o perispírito guarda em si essas marcas? Será que o nosso perispírito registra aquilo que o nosso físico carrega consigo dentro de todos esses quadros? Será que realmente o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele adoece? Ele fica com essas marcas? E como será que tudo isso se processa? E aí nós vamos então também já refletir nesse processo sobre como essas marcas interfeririam nas reencarnações do espírito. E para nós vermos tudo isso, é indispensável que nós compreendamos o processo da nossa formação. Qual é a natureza do perispírito? Quando nós entramos na leitura de O Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, em 1857, nós vamos pegar a questão número 27 que compõe esse livro, e lá é perguntado ao Espírito Verdade, que foi o Espírito que norteou a tarefa de Kardec de codificar as informações vindas do mundo espiritual para o planeta Terra entre os encarnados, para o esclarecimento e formatação da doutrina espírita e formação da doutrina espírita, nós vamos observar que Kardec perguntou ao Espírito Verdade se a matéria e o espírito seriam os dois elementos gerais que fazem com que tudo o que existe no universo esteja definido. E então o Espírito Verdade responde a Kardec que sim, que no universo, dentro da criação divina, existem dois elementos fundamentais: o espírito, que é o ser inteligente da criação, o princípio espiritual que evolui, e a matéria, que é aquela que compõe tudo que existe no universo e de que o espírito se utiliza dentro dessa trajetória da sua evolução. Então, o espírito, juntamente com a matéria, e partindo do Criador, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, então formariam os três elementos gerais do universo. E aí, então, nós vamos entender que a partir
dessa divisão entre espírito e matéria, nós vamos pegar então o espírito como o princípio inteligente do universo, nossa essência, nosso eu verdadeiro, é quem nós somos. E depois nós vamos ter dentro do princípio material, que é o fluido cósmico universal, ou matéria primitiva, ou matéria primária, ou matéria cósmica universal. Nós vamos ter dentro desse fluido, que é o princípio material, que preenche o espaço e de que tudo o que não é o espírito é formado, nós vamos ver então que o perispírito, o corpo espiritual, ele é composto por este fluido, ele é formado deste fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele forma então o nosso perispírito, ele forma o fluido vital, que é uma derivação desse fluido universal e que vai fazer com que haja a vitalidade no nosso organismo, enquanto o nosso espírito, com seu corpo espiritual, o perispírito, esteja se utilizando desse corpo material para viver. E essa matéria cósmica universal, esse fluido cósmico universal, também é o que origina o nosso corpo material. Então aí nós temos o espírito como essência e o perispírito, o fluido vital e o corpo material formados a partir do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva criada por Deus. Então, nessa compreensão, nós podemos observar que nessa figura em que nós estamos visualizando, nós temos vários corpos. Hoje nós vamos tratar do corpo espiritual, mas para que nós tenhamos uma noção mais ampliada sobre essa questão, nós observamos que nós temos, como eu já disse, né, o nosso espírito, que é a nossa essência, o nosso eu verdadeiro. Nós temos o nosso corpo mental, que é através do qual o espírito emana o seu pensamento, a sua vontade. Nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual que reveste o espírito. Nós temos ainda um corpo vital, que é o duplo etéreo, ou duplo etérico, que é aquele que ajuda a transmitir ao corpo físico a vitalidade, o fluido vital, e que mantém esse circuito de vitalidade do organismo, do corpo material, do corpo físico. E nesse circuito todo que nós visualizamos aí na imagem, nós temos então o nosso eu formado enquanto seres encarnados. E aí nos vem a pergunta: o que é o espírito? Nós podemos ver, né, como já foi citado, que o espírito, ele é a nossa essência. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espíritos. Quando nós estamos ligados ao nosso corpo físico, o espírito, pela definição que nos foi trazida por meio de Kardec, ele se torna a alma, ele é chamado, é denominado alma, para fazer essa diferenciação entre espírito desencarnado e alma, que é o espírito encarnado, e que tem, conforme nos diz a questão 135 de O Livro dos Espíritos, tem no corpo a sua habitação. Então, o nosso corpo material é a habitação do nosso espírito, da nossa alma, o espírito encarnado, para que nós consigamos atuar, agir no meio em que nós fomos colocados, que é o meio da matéria, o mundo físico, o nosso planeta Terra. O espírito, ele é o ser inteligente da criação. Ele é o ser que evolui e ele é o ser imortal que sobrevive à morte do corpo e que continua, porque nós somos seres imortais e, portanto, a vida ela é imortal e se compõe de ciclos de existências por meio das reencarnações que nós passamos
em mundos materiais mais densos ou menos densos, conforme a nossa evolução. Portanto, o espírito é o ser evolutivo, é o ser que evolui moralmente, evolui intelectualmente e evolui espiritualmente, compondo-se dessas três evoluções tão importantes para que ele possa então alçar voo às esferas mais altas da vida e menos necessárias dessa densidade tão grande que nós temos aqui na vida material. O espírito, ele é o princípio inteligente, é aquela criação do Pai Maior que vem como princípio, como semente, como a semente que está ali trazendo em si tudo o que é necessário para se desenvolver, crescer e poder então frutificar. Nós somos princípios inteligentes que já passamos por diversos degraus da nossa caminhada evolutiva. E agora, enquanto espíritos humanos, espíritos em evolução no estágio humano, nós estamos individualizados e seguiremos assim dentro dessa nossa trajetória de desenvolvimento moral e espiritual. Então, o princípio inteligente ou o princípio espiritual, porque significa a mesma coisa, é aquele que se individualiza e evolui. Como que nós evoluímos? Por meio do despertamento da nossa razão. A partir do momento em que nós reencarnamos como seres humanos, reencarnamos no reino hominal e começamos a fazer uso do nosso livre-arbítrio, e então, portanto, começamos a fazer as nossas escolhas, nós vamos despertando e vamos aprimorando tanto a nossa razão por meio dos aprendizados que as experiências reencarnatórias nos possibilitam, quanto por todo o nosso desenvolvimento do senso moral, ou seja, usando a nossa moralidade, usando as nossas virtudes, os nossos valores que vão permeando as nossas ações, as nossas escolhas e assim vão também definindo a trajetória pela qual nós vamos fazer essa nossa evolução que é individual e que vai se compor das escolhas que nós realizarmos. Portanto, os espíritos, eles povoam todo o universo criado por Deus, dentro e fora dos mundos materiais. Nós podemos dizer que para que haja toda essa evolução do espírito, ele se utiliza da criação universal, ele se utiliza do espaço que é criado, gerado pelo Pai Maior por meio do fluido cósmico universal, e dentro dessa trajetória, os espíritos povoam todo o universo. Não apenas nos mundos materiais com corpos físicos mais densos do que os nossos ou como os nossos, como em mundos que são menos densos, que são mais sutis, onde a vida é mais espiritual do que material. Mas há vida em todas as moradas da casa do Pai, como dizia Jesus. E aí então nós vamos perguntar, e o que é o corpo espiritual? Porque nós estávamos falando do espírito. E o corpo espiritual? O que ele é? Nós vamos ver que o corpo espiritual, ele foi chamado, ele foi denominado por Allan Kardec como perispírito. Lembrando, assim, o perisperma, que é a camada que envolve a semente. Então, como o nosso corpo espiritual envolve o nosso espírito, ele foi denominado por Allan Kardec como perispírito. André Luiz, em suas obras que foram psicografadas pelo médium Chico Xavier, ele se refere ao corpo espiritual como psicossoma. Por quê? Soma, que significa o corpo físico, e psico, porque é o corpo que reflete
a condição mental do espírito. Então, é o psicossoma. Ele está ligado ao corpo somático, que é o nosso corpo físico, e ligado ao nosso espírito. Então, ele é assim denominado por André Luiz. E nós encontramos também, pela definição de Leon Denis e também de outros autores espíritas, como corpo eletromagnético, porque ele é dotado de eletricidade e de magnetismo. Então, ele é o corpo que reveste o espírito no mundo espiritual. Lembram que eu perguntei lá no começo, será que o espírito ele se utiliza do corpo espiritual no mundo espiritual também e vai ser revestido dele para sempre? O espírito ele está sempre revestido pelo seu perispírito, que vai acompanhando a sua evolução moral no sentido de ir se sutilizando, se tornando cada vez mais sutil, mais etéreo, revestindo assim esse espírito. Então, é o envoltório que acompanha o espírito no mundo espiritual. Mas ele também serve de intermediário nos mundos em que o espírito necessita encarnar com corpos mais densos, para que haja essa possibilidade da atuação do espírito sobre esse corpo mais denso. Esse perispírito ele vai servir como intermediário entre ambos. Então ele vai servir como um envoltório do espírito que vai possibilitar que ele haja dentro dessa ligação que se estabelece entre os corpos sobre o corpo material que ele recebe para aquela encarnação. Nós vemos, e Kardec nos coloca também isso no Livro dos Espíritos, que o corpo espiritual ele é formado de uma substância vaporosa, e que essa substância vaporosa demonstra que o corpo espiritual ele é um corpo semimaterial, ele é um envoltório corporal para o físico, mas ele é um corpo semimaterial. Então ele também é formado de matéria. Por isso nós falamos anteriormente que o corpo espiritual ele é formado do fluido cósmico universal, assim como o corpo material. Porque ele também é matéria, o espírito não é matéria, mas o corpo espiritual é formado de matéria, mas ele é diferenciado do corpo material porque a condensação desse espírito, os fluidos que o formam são mais sutis, um pouco, dependendo da evolução do espírito, um pouco mais sutis ou muito mais sutis do que a matéria física que compõe o organismo material. Então, nós vemos que, de acordo com o mundo em que o espírito vai habitar, esse corpo semimaterial, que é o perispírito, que é o corpo espiritual, ele vai ser mais denso ou menos denso, e não apenas de acordo com o mundo, porque se o mundo for um mundo material mais denso, de matéria mais densa, como é o nosso, por exemplo, o espírito ele vai se revestir de um perispírito que esteja ligado ao nível evolutivo deste mundo. Agora, não é apenas dentro dessa classificação que se determina qual é a formação, né? Qual é a condensação do corpo espiritual. Na realidade, também existe diferenças entre a formação e a sutileza, ou então a condensação do corpo espiritual de acordo com a evolução individual do espírito. Então, mesmo estando, por exemplo, aqui na Terra, em que nós somos revestidos de uma matéria ainda tão pesada como é a nossa matéria física, o nosso perispírito ele é formado dentro desse patamar referente ao nosso orbe terrestre, mas de acordo com a evolução de cada espírito, o seu espírito ele é mais sutil ou ele é muito mais denso, de acordo, né, com a sua condição moral, espiritual, a sua condição evolutiva.
Então, aqueles espíritos encarnados que são ainda muito arraigados ao mal, às paixões inferiores, aos defeitos, aos vícios, que não se preocupam em cultivar em si os valores morais e espirituais, eles ainda se revestem de um perispírito também muito pesado e parecido dentro dessa densidade ao do corpo físico. Enquanto aqueles espíritos que já estão cultivando de uma maneira mais consciente a sua evolução, já conseguem ir sutilizando por meio das reencarnações e desse progresso moral o seu próprio corpo espiritual. Então, ele se modifica conforme a evolução do espírito e também conforme a evolução, a progressão dos mundos habitados. Nós vamos também ver que o corpo espiritual, ele é aquele que se conserva após a morte do corpo material. Então, quando o nosso corpo físico morre, ou seja, ele cessa com suas funções orgânicas, o nosso corpo duplo etéreo, que é aquele que eu comentei, que tem o fluido vital, que transfere a vitalidade ao corpo físico, ele logo se desfaz, ele logo se decompõe em algumas horas, e aí então o espírito que se libertou dos liames que o prendiam ao corpo físico, ele vai passar a vivenciar as suas experiências somente no mundo espiritual e levando consigo, revestido, envolvido por esse corpo espiritual que é o seu perispírito e que vai acompanhá-lo porque se conserva após a morte do corpo material. O corpo físico e o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, eles têm a origem no mesmo elemento primitivo, que é aquilo que nós estávamos comentando. Ambos são formados do fluido cósmico universal, que é o terceiro elemento daqueles três elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. Então, ambos são formados desse elemento primitivo, dessa matéria primitiva, em níveis de densidade diferenciados. E o corpo espiritual ou o perispírito, ele é o princípio da vida orgânica, mas ele não é o princípio da vida intelectual. O que isso quer dizer? Que o corpo espiritual, ele é apenas um corpo. Ele não carrega em si nem a vida orgânica, nem a vida intelectual. Ele é apenas o intermediário por meio do qual o espírito irá conseguir se expressar na matéria física. Então, ele é o princípio dessa vida orgânica, é ele que emana sobre o duplo etéreo e que, por sua vez, emana a vitalidade ao corpo físico. É quem dá a vida, é quem possibilita essa vida, a sustentação dessa vida, para que o espírito haja sobre a matéria durante a sua encarnação. Mas ele é o princípio da vida orgânica, não da vida intelectual. Por quê? Porque o pensamento está no espírito. O pensamento está na essência do ser, que é o espírito. E nós já vimos, já comentamos que não é igual para todas as pessoas o perispírito, mesmo estando dentro do mesmo orbe, a natureza desse perispírito vai estar de acordo com o grau de adiantamento moral que ele trouxer em si. E nós podemos dizer que o perispírito, devido a esse fato, ele se forma dos fluidos que compõem a atmosfera vibratória e fluídica do planeta ou do mundo em que o espírito está habitando, tanto na sua esfera espiritual quanto na sua esfera física. Então, de acordo com o mundo onde o planeta, onde o espírito está habitando, ele vai se utilizar daqueles fluidos para formar o seu perispírito, dos fluidos que compõem a atmosfera fluídica daquele mundo aonde ele se encontra. Então, nós vamos ver que
os espíritos que estão atrelados ao planeta Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, têm o seu perispírito formado pelo fluido, aliás, pelos fluidos, né, que compõem este planeta. Se o espírito vai habitar um outro local, um outro mundo, ele vai ter o seu corpo espiritual, porque isso o acompanha sempre, mas esse corpo espiritual vai ser feito, vai ser formado pelos fluidos que estiverem na atmosfera desse novo mundo que será habitado por ele. Nós também vamos ver, vamos estudar que o espírito, ele tem todas as percepções e sensações, ele recebe tudo isso por meio do perispírito. As percepções e as sensações gerais que o espírito capta em si passam pelo perispírito. Então, o perispírito ele tem um mecanismo de intermediação entre as sensações e as percepções. Nós podemos dizer que as sensações elas são transmitidas do corpo para o espírito e as percepções, as impressões são transmitidas do espírito para o corpo. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa mão em algo que está gelado, estamos segurando uma pedra de gelo na mão, nós sentimos a sensação do frio, aquele gelo, e essa sensação que foi obtida, captada pelo nosso organismo físico, é transmitida por meio do perispírito ao espírito que recebe essa sensação final, né? A informação final dessa sensação. Agora, as impressões, as percepções, elas fazem o caminho contrário. Então, a parte intelectual, as percepções mediúnicas, por exemplo, toda a questão da intelectualidade partem, né, do nosso espírito, que transmite tudo isso e a sua vontade, o seu pensamento por meio do perispírito e imprime tudo isso no corpo físico que simplesmente o obedece numa velocidade muito grande. Então, o perispírito ele é o instrumento do espírito para que ele possa atuar no mundo material e é também o órgão de transmissão de todas as sensações que o espírito vivencia por meio dessa relação entre os seus corpos e ele. E por isso o perispírito ele tem um importante papel nos fenômenos psicológicos, nos fenômenos fisiológicos e nos fenômenos patológicos também. O perispírito, ele traz em si a impressão de tudo o que compõe o conteúdo mental do espírito, do nosso eu verdadeiro. Então, o nosso psiquismo, que se compõe também do nosso emocional, ele imprime e ele irradia para o nosso corpo espiritual, que por sua vez, quando encarnado, irradia para o corpo físico, todos os seus estados psicológicos, todos os estados da alma, todos os seus estados mentais, e isso vai influenciar também o funcionamento do corpo físico e o seu estado patológico em determinadas doenças. Então, nós vamos ver que o corpo material, ele vai ter em si o reflexo de todos esses fenômenos psicológicos que vão se determinar como fisiológicos e patológicos no corpo, na carne, né? Por meio das emanações, das expressões e desse conteúdo que compõe a essência, que é o espírito, porque nós dizemos que o espírito, ele, como essência, ele carrega em si o pensamento, carrega em si a vontade e ele carrega em si tudo o que vai compor de imediato
a condução e o desenvolvimento da vitalidade, da saúde, da expressão de seus corpos. Então, nós temos no perispírito a sede dos sentimentos, temos essa sede dos sentimentos como forma de expressão daquilo que o espírito carrega em si e que vai então também imprimir-se no corpo material. Então, os pensamentos, eles partem do espírito. Os sentimentos, eles partem do espírito, mas eles se alojam no perispírito. E é daí que eles se irradiam quando o espírito está encarnado para o corpo físico, promovendo bem-estar ou mal-estar, equilíbrio ou desequilíbrio a esse corpo. Então, essas alterações, sejam elas negativas ou não alterações, mas impressões positivas, elas vêm como reverberação, elas reverberam do íntimo, do espírito, da essência. Então, elas são apenas os veículos de manifestação daquilo que o espírito carrega no seu âmago. Pois bem, então nós podemos dizer que o corpo espiritual, ele funciona como órgão de estabilização emocional do corpo humano. Por quê? Se o espírito está bem e se o perispírito está equilibrado, porque o espírito está bem, então ele vai, por causa dessa estabilidade emocional, ele vai traduzir para o corpo material também esse equilíbrio, essa harmonia. Então, ele é o órgão de estabilização emocional do corpo humano. A gente lembra daquele ditado, né? Sábio que diz: mente sã, corpo são. A mente se compõe daquilo que é irradiado pelo espírito, pela sua essência. Portanto, se ela está sã, se ela está equilibrada, se ela está harmonizada, então ela irradia para a matéria, o seu corpo material, também essa mesma harmonia, essa mesma saúde, esse mesmo equilíbrio. Então, todos os distúrbios, todas as construções do espírito passam pelo seu corpo espiritual, pelo seu perispírito e passam por ele, partindo dele para o corpo físico ou se refletindo nele mesmo. Mas sempre passam pelo perispírito, partem do espírito, refletem-se no perispírito e podem também ir na direção do corpo material. A estabilidade mental e emocional do espírito refletem o equilíbrio do perispírito, que por sua vez reflete também a esse equilíbrio sobre o corpo material. Portanto, nós podemos dizer que tudo o que reverbera sobre os outros corpos é formado pelo psiquismo do espírito e é resultante das suas emanações emocionais e psíquicas, mentais. O espírito, ele transmite a sua vontade, o seu pensamento ao seu perispírito e, em consequência, ao cérebro físico. Então, nós podemos dizer que o cérebro físico, ele é o final dessa trajetória do espírito para o corpo mental, o perispírito e o corpo e o cérebro físico que está no corpo material. Esse é o processo. E aí, então, nós vemos que é por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Da mesma forma, comunicam-se com os encarnados, transmitem-lhes bons ou maus pensamentos, de acordo com o grau de moralidade que possuem, ou transmitem informações corretas ou equivocadas, segundo o conhecimento que tenham. Produzem obsessões e são capazes de se imiscuir na vida dos que vivem no plano físico. Então,
como é que se dá o processo mediúnico, já que nós estamos falando sobre a questão do perispírito. O processo mediúnico se dá pela união, pela relação de perispírito com perispírito. Então, o espírito, sempre revestido com seu perispírito no mundo espiritual, por meio do seu perispírito, ele irradia sobre o perispírito do médium encarnado, que nesse momento do transe mediúnico está em emancipação parcial da alma, quer dizer, vamos dizer, um leve desdobramento, e havendo então essa conexão entre perispíritos, do espírito comunicante com o perispírito do espírito encarnado, que é o médium, há a possibilidade dessa transmissão de sensações, de pensamentos, de percepções que se dão e que possibilitam o ato mediúnico, essa intercomunicação entre os mundos físicos, as esferas física e espiritual. Então, é também por meio do corpo espiritual do perispírito que se dão as manifestações mediúnicas, os processos, os fenômenos mediúnicos. A gente vê aí como o perispírito é um importante instrumento que nos integra, tanto na vida material quanto na vida espiritual, e que permeia as nossas ações em ambas as esferas da vida, e que faz parte de todas as nossas experiências. E nós vamos também, em continuidade, observar e aprender que o nosso perispírito ele possui diversas propriedades que lhe possibilitam ser tão útil, tão versátil e ter esse alcance tão grande, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Nós temos aqui uma planilhinha mostrando quais são essas propriedades. Então, o perispírito ele tem a propriedade da plasticidade, da densidade, da ponderabilidade, da luminosidade, da penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, tangibilidade, visibilidade, expansibilidade, a capacidade refletora, a bicorporeidade, a sensibilidade global e a sensibilidade magnética, o odor e a temperatura. Essas são as características, as propriedades, os atributos que compõem o perispírito. Nós vamos conversar rapidamente sobre cada uma delas para podermos entendê-las. Então, a plasticidade é a propriedade que o perispírito possui de tornar-se moldável. Ele é como uma argila que é moldada pelo pensamento e vontade do espírito e que, portanto, pode fazer com que ele se modifique pela ação da sua vontade e pensamento. Por isso que quando nós estamos no mundo espiritual, muitas vezes nós podemos moldar por meio dessa propriedade de plasticidade, o nosso perispírito para nos apresentarmos como estávamos na nossa última encarnação, com a aparência em que estávamos na última encarnação ou com a aparência de outras vidas que nós tivemos anteriormente. Podemos nos demonstrar mais jovens ou mais maduros, também por meio da plasticidade. Então, essa propriedade permite essa modificação da aparência do perispírito que nos compõe. A capacidade refletora é a propriedade que o perispírito carrega em si, em que ele reflete o conteúdo mental, o estado da alma em que o espírito se encontra. E é aí que nós encontramos a grande base, a fonte para as marcas que nós acreditamos comporem o perispírito após a morte física, mediante as vivências que nós tivemos no mundo físico. E é sobre isso que nós vamos continuar falando daqui a pouquinho.
Então, nós temos também o perispírito como um modelador de vibrações. Nessa capacidade refletora, ele se torna um modelador de vibrações, porque como ele vai expressar, ele vai canalizar, ele vai refletir o estado de alma em que o espírito se encontra, o seu conteúdo mental e emocional, ele vai modelar as suas vibrações e as vibrações que ele emana, a energia que ele emana ao redor de si. Então, nós podemos dizer que ele é esse modelador de vibrações. O perispírito também possui a propriedade da densidade. Aquilo que nós estávamos falando anteriormente sobre o perispírito ser mais denso ou menos denso, mais sutil, de acordo com o estágio evolutivo em que o espírito se encontra e com o planeta em que ele também, ou o mundo em que ele também se encontra. E conforme essa densidade se torne mais sutil ou mais condensada, nós podemos também colocar aí o atributo da ponderabilidade, porque ela pode, para o espírito se torna mais leve ou mais pesado o uso desse revestimento corporal espiritual, ou seja, do perispírito. Então, para ele também o perispírito pesa menos ou pesa mais, é mais gordinho ou é mais magrinho, vamos dizer assim, de acordo com a densidade que ele possui pelo seu nível evolutivo. Então, quanto mais atrelado à matéria, mais denso ao perispírito, mais pesado ele se torna. E é por isso que os espíritos que não têm uma evolução maior, eles têm dificuldade de locomoção e eles vivem no mundo espiritual de uma maneira muito semelhante a quando eles estavam encarnados, com dificuldades para a própria penetrabilidade, para a própria locomoção, porque nós vamos observar dentro da penetrabilidade que os espíritos que têm o conhecimento e as condições para isso, eles não encontram obstáculo na matéria, para passar pela matéria física, porque são níveis diferentes de materialidade entre o corpo, entre a matéria física do nosso mundo e o perispírito, que é mais sutil. Mas aqueles espíritos mais ainda revestidos com um corpo mais denso, eles não conseguem, eles não têm o conhecimento, eles não têm as condições para essa penetrabilidade. Depende muito do espírito e da sua evolução. Então, a penetrabilidade que vai surgir daqui a pouquinho é também uma propriedade do perispírito. Nós podemos ver também a questão da luminosidade como outra propriedade. O espírito, quanto mais ele evolui, mais ele irradia por todo o seu perispírito essa luminosidade que reflete o seu estado de evolução da alma. E é interessante a gente observar que em todos os tempos, os espíritos que se manifestaram sobre a Terra e que são evoluídos, foram representados pelas pinturas, pela arte, sempre envolvidos por uma luz ao seu redor, principalmente na região da cabeça. Por quê? Porque a emanação dos seus pensamentos, da sua vontade, dos seus sentimentos que vão envolvendo a todos. Então, quanto maior a evolução, maior essa luz. Para a gente ter um exemplo, nós podemos pensar que Jesus, ele irradia uma luz que abraça e envolve todo o nosso planeta Terra, a partir do seu espírito e do seu perispírito. Então, nós vemos que Jesus, ele tem, uma evolução imensa. Aliás, o espírito mais evoluído que já esteve aqui entre nós na Terra e o nosso governador planetário responsável pela evolução da humanidade. A penetrabilidade eu já havia comentado, então agora nós vamos ver a expansibilidade. O perispírito, ele tem essa característica de se expandir. Então, no momento em que ele se expande, ele se emancipa do corpo físico, ele se expande, a sua percepção se torna maior, o seu alcance se torna maior e ele pode, nessa emancipação e expansibilidade, perceber o mundo espiritual, vivenciar os fenômenos mediúnicos e ele pode
ter um alcance muito maior dessas captações mediúnicas também, quando o espírito é encarnado. A tangibilidade é a propriedade que faz com que o espírito, também por meio de sua vontade e com a colaboração do ectoplasma doado pelo médium, pode tornar-se tangível, materializado. Nós temos ainda a perenidade. O perispírito ele é perene, ele não se desfaz com a morte física, ele é imortal, ele acompanha o espírito na sua trajetória evolutiva, mas ele tem a característica, a propriedade da mutabilidade. Por quê? Porque ele vai se modificando a partir dessa evolução, ele vai se tornando mais sutil, ao mesmo tempo em que ele é mutável por causa da sua plasticidade. Então, essa mutabilidade, ela está atrelada a todos esses fatores de modificação da sua densidade, da sua ponderabilidade, da sua luminosidade, da sua expansibilidade, de acordo com a evolução que o espírito vai angariando dentro da sua trajetória. A unicidade é a propriedade que nos mostra que o perispírito ele é uno e ele não se divide, né? Então, o corpo espiritual ele não se divide, ele está sempre atrelado ao corpo físico durante a encarnação e ao seu espírito, e ele não se divide em vários, ele é uno, ele tem a sua unicidade. Também ele tem o potencial, a propriedade de tornar-se visível. No mundo espiritual, os espíritos superiores, eles visualizam todos os espíritos que estejam nas suas condições ou abaixo de si moralmente falando. Os espíritos que são inferiores na sua moral, eles não conseguem visualizar os espíritos mais iluminados, os espíritos mais sutilizados em seus envoltórios espirituais. Então, a visibilidade, ela está em decorrência também dessa percepção que vai de acordo com o alcance que o espírito tem dentro da sua evolução. Mas os espíritos no mundo espiritual, eles são visíveis entre si, tirando essa dificuldade dos espíritos menos evoluídos visualizarem os espíritos que estão acima. Mas eles também têm, o perispírito do espírito desencarnado, ele também tem a possibilidade de se tornar visível ao médium vidente. E quando atinge a tangibilidade que nós comentamos, então ele se torna materializado e aí ele se torna visível a todos que estejam presentes ao ambiente dessa materialização, porque aí a visão. Essa visibilidade se dá por meio do nosso órgão físico da visão, o olho, né? E quando a visibilidade é apenas relativa, ainda é sutil, então apenas o médium que tem essa característica mediúnica por meio da vidência que consegue visualizar esse espírito. A bicorporeidade é um atributo, uma propriedade do perispírito que permite, que possibilita que, enquanto o corpo físico está em um certo torpor, esse perispírito, juntamente, sempre o espírito revestido com seu perispírito. O perispírito está onde o espírito está. Então, esse espírito revestido do seu perispírito, ele se emancipa e ele pode, então, ele está, então, né, duplo, vamos dizer, ele se manifesta em outro local com seu perispírito, estando ainda com seu corpo físico ali nesse primeiro local, em um certo torpor ou adormecido. Essa é a bicorporeidade, dois corpos revestindo o espírito em locais diferentes, mas ligados entre si pelos liames, pelos laços fluídicos da vida. Nós temos a sensibilidade global como propriedade também do perispírito. Isso significa o quê? Isso significa que, diferentemente do nosso corpo físico, em que nós temos a localização de determinadas
percepções, no perispírito essa sensibilidade ela se dá, percepções não, melhor dizendo, sensações e percepções também. No perispírito, ela se dá de maneira global. Então, no nosso corpo físico, nós enxergamos apenas com os olhos, ouvimos com os ouvidos, não é? Sentimos o tato pela nossa pele, as sensações de frio, calor pela nossa pele, sentimos os odores pelo nosso olfato e assim por diante. O nosso perispírito, ele possui a sensibilidade global. Então, todas as percepções se dão em qualquer ponto, por qualquer ponto do perispírito. Portanto, é diferenciada a sensibilidade do nosso organismo físico da sensibilidade do nosso corpo espiritual, que possui também a sensibilidade magnética. Então, o perispírito é sensível ao magnetismo. É por isso que o perispírito, quando nós falamos de tratamentos espirituais e de passes, por exemplo, os passes e os tratamentos espirituais, eles atuam diretamente sobre o perispírito. E os espíritos benfeitores, eles se utilizam do magnetismo do médium, o magnetismo que nós chamamos animal, no sentido de ser do corpo material, do médium que está ali servindo de instrumento, de ferramenta de atuação para beneficiar aquele que está sendo atendido, assistido. Então, esses espíritos se utilizam desse magnetismo que emana do corpo físico, da nossa vitalidade, para fazer o tratamento sobre o corpo espiritual da pessoa necessitada, porque é por meio da emanação desse magnetismo sobre o perispírito que esse perispírito absorve por essa sensibilidade magnética esses fluidos, que são os fluidos materiais doados pelo magnetismo do médium, juntamente com os fluidos espirituais trazidos pelos benfeitores. E nessa união, esses fluidos são aplicados sobre o perispírito, esse perispírito capta esse tratamento, né, esses fluidos, e eles vão então sendo captados, sendo enviados para um corpo físico, que é aquele que vai receber, na sua finalização desse processo, os benefícios desse magnetismo que foi doado a ele e manipulado sobre ele. Nós temos também a propriedade do odor e a propriedade da temperatura. Então, o espírito, ou aliás, desculpem, o perispírito, ele reflete o odor característico, as emanações do hálito mental que o espírito carrega em si, pelo seu psiquismo, pelo seu conteúdo mental. Então, esse odor que se faz mais ou menos agradável de acordo com a evolução do espírito e a característica dos seus pensamentos e das suas emanações íntimas. Então, nós vemos que muitas vezes a presença de espíritos mais doces e iluminados produzem um perfume, né, que é característico do próprio espírito. Não é que o espírito quis imprimir ao ambiente um perfume de uma flor, mas a sua presença, o seu hálito espiritual, ele já emana, ele já exala esse odor que lhe é característico. Assim como também espíritos com um desequilíbrio espiritual muito grande exalam odores desagradáveis pelo conteúdo mental que os caracteriza. Em relação à temperatura, a mesma coisa, é uma propriedade do perispírito, que faz com que o espírito emane por meio do perispírito também a sua condição de alma, expressando-a nessa temperatura. Então, nós vemos entre os médiuns, quando espíritos que estão muito adoentados ou com muito sofrimento, em estados de alma muito perturbados, se aproximam, o médium sente aquele frio, aquele gelo. Por quê? Porque é o que está emanando do perispírito daquele espírito desencarnado nesse estado de perturbação.
E muitas vezes a temperatura aquecida vem do calor daquele irmão que nos envolve com uma sensação muito boa. Então, são características, propriedades que determinam todas as interações que o perispírito possibilita ao espírito na sua vida, tanto no mundo espiritual, nas relações que se estabelecem entre os espíritos desencarnados, que estão despidos do corpo material, quanto na vida, nas relações que se estabelecem aqui no mundo físico do espírito com a matéria. E também essas propriedades possibilitam que haja o intercâmbio mediúnico e as percepções mediúnicas dos fenômenos mediúnicos que se estabelecem entre mundo físico e mundo espiritual. Então, o papel do perispírito é fundamental para a nossa evolução. E aí nós vamos ver que tudo se determina dentro das características e propriedades do perispírito pelos processos psíquicos do espírito. Nós vamos ver que tudo está ligado à lei universal de sintonia e de afinidade espiritual. A sintonia é aquela que é característica pelas ondas mentais que o espírito emana ao seu redor. Então, ele atrai, nós dizemos que os afins se atraem, né? Então eles se identificam e se atraem por essa sintonia vibratória, fazendo com que haja essa integração de mentes, de corações e de pensamentos e de ideias e ideais entre os espíritos, por causa de suas emanações vibratórias. Isso para o bem ou para o mal. E a afinidade é o que se estabelece por esse padrão de sintonia vibratória, o padrão vibratório do espírito, aquele conteúdo, aquele estado que lhe é padrão, que é o natural, o normal, em que ele se mantém por mais tempo, é o que define a sua afinidade com as ondas que são emanadas pelos outros espíritos encarnados ou desencarnados e que faz com que ele tenha esse contato e essas relações com esses espíritos. Portanto, isso define também as nossas reencarnações em grupos familiares, em grupos de amigos, os processos obsessivos que fazem com que os espíritos consigam se identificar, mesmo estando uns encarnados, outros desencarnados. Todos esses processos psíquicos do espírito estão atrelados à lei de sintonia e de afinidade, que emana de si, né? Que emanam, a sintonia e a afinidade emanam de si de acordo com seu conteúdo psíquico. E por isso também determinam essas relações. E dessa mesma maneira que esses processos psíquicos determinam as companhias espirituais, eles realizam alterações psíquicas no perispírito. Então, vamos entender uma coisa importante antes de nós entrarmos na sequência daquela relação que nós tínhamos comentado no começo, sobre a qual nós íamos falar. O espírito, ele traz em si, no seu conteúdo mental, no seu psiquismo, todas os seus transtornos, todos os seus desequilíbrios ou equilíbrios, todos os seus processos emocionais e psíquicos que vão daí irradiar sobre o perispírito, e quando ele está encarnado sobre o seu corpo físico, então vão irradiar essas condições. Então nós podemos dizer desde já que não é o perispírito que fica marcado, que carrega em si as marcas daquilo que o espírito vivenciou no mundo material. Quem carrega essas marcas é o espírito. Ele carrega essas marcas pelo seu conteúdo psíquico, pela sua mente, pelas suas lembranças, pelos seus pensamentos.
por aquilo a que ele ficou atrelado, ligado, fixado nas suas encarnações. Então, quando ele desencarna, ele chega ao mundo espiritual desenlaçado de tudo aquilo que estava no seu corpo material. Mas a sua condição psíquica, a bagagem psíquica que ele carregou consigo, do seu conteúdo mental, das suas vivências, vão determinar quais são as emanações, as irradiações mentais que ele vai produzir que vão refletir sobre o seu perispírito dentro da sua propriedade de plasticidade, para que ele se sinta ainda no revestimento desse corpo espiritual e para que ele se mostre por meio desse corpo espiritual. Uma coisa importante de nós sabermos é que o nosso pensamento, ele plasma com a energia, aliás, com a energia não, com o fluido, que está presente em tudo, o fluido cósmico universal, ele plasma, o nosso pensamento plasma formas que demonstram que são características do nosso tipo de pensamento, dos sentimentos que revestem, as emoções que revestem esses pensamentos. Então, o que nós vemos? Nós vemos que a expressão dos nossos pensamentos, do pensamento do espírito desencarnado, emana, aliás, ao seu redor, esse conteúdo mental que fica plasmado, que se plasma ao seu redor em forma de formas, pensamentos, de miasmas, e acabam refletindo no seu perispírito. Mas as marcas que existem no corpo espiritual não são marcas do corpo, são marcas psíquicas e emocionais da mente do espírito que se irradiam sobre o corpo espiritual, enquanto esse espírito não consegue se renovar, não consegue se libertar daquilo que o está deixando em desequilíbrio e não consegue então se harmonizar, tá bom? E aí, a partir disso, nós conseguimos entender que no caso de pessoas que fazem uso de piercing, de tatuagens, que realizam essas modificações nos seus corpos, como a gente vê muito hoje em dia, o simples uso ou a realização de tudo isso não vai fazer com que, ao desencarnarem, essas pessoas tenham o seu corpo espiritual, o seu perispírito, dessa forma, com essas marcas, como sendo o resultado das alterações que foram feitas no seu corpo. Na realidade, a pessoa que está nessa condição durante a vida física, ela pode, ao chegar no mundo espiritual, e após o processo do desenlace, da desencarnação, do despertamento e tudo mais, que é sempre relativo a cada espírito e a sua evolução e trajetória, ela pode então se mostrar no mundo espiritual, com o corpo espiritual totalmente livre dessas modificações, da imagem desses piercings, dessas tatuagens. Por quê? Porque se o espírito, ele, apesar de imprimir tudo isso no seu corpo material, na sua mente ele lida de uma maneira tranquila, e isso não lhe envolve em pensamentos que sejam voltados, atrelados a coisas inferiores, a paixões inferiores, a sentimentos que vão fazer com que ele se perturbe mentalmente, espiritualmente, emocionalmente após a sua desencarnação, então isso não vai reverberar no corpo espiritual. Então é relativo, depende do espírito e da condição psíquica em que o espírito desencarna, ele projeta pela sua mente aquilo que vai reverberar sobre o seu corpo espiritual, e não isso não vai ser resultado de como estava o corpo e ficou impresso no perispírito, não. Vai ser o resultado do que vai reverberar, dado o conteúdo mental do espírito desencarnado, que vai então, por esse conteúdo mental, pela sua condição emocional e espiritual, ele vai então repercutir no seu corpo ou não essa forma em que
com a qual, enquanto encarnado, ele tinha o seu corpo material. Agora, no caso da prática de aborto, por uma mãe ou por alguém que realiza abortos. Essas situações, elas geram na pessoa, no espírito, sempre um sentimento muito grande de culpa. Elas geram um peso que o espírito carrega consigo. Então, como esse peso mesmo que o espírito tente abafar, né? Mesmo que esse espírito tente, enquanto encarnado, lidar bem com isso, tente disfarçar essa dor, esse remorso, essa sensação, lá no fundo da sua alma ele carrega isso. Então, quando ele desencarna, por isso fazer parte do seu psiquismo, do seu emocional e estar em desequilíbrio, ele acaba plasmando, ele acaba repercutindo esse seu campo emocional, essa sua culpa de sentimento que ela mesma, né, que ele mesmo, o próprio espírito leva consigo, e não que ninguém lhe incute, mas que ele leva consigo. Então, essa sua condição de não estar em harmonia com o que foi feito e se sentir mal por causa disso, faz com que ele reverbere essa condição, essa marca para o seu perispírito. É por isso que nós encontramos nas obras de André Luiz, por exemplo, a descrição de que os espíritos no mundo espiritual conseguem, ao visualizar as pessoas que cometeram, um espírito desencarnado que cometeu um aborto, conseguem visualizar a marca daquele aborto refletindo no seu perispírito. Não é que foi uma marca do perispiritual que veio por causa do corpo físico que ficou. Não, mas é pelo conteúdo mental que ainda preenche aquele espírito que precisa se harmonizar, precisa se reequilibrar. E muitas vezes, para isso, ele acaba reencarnando, recebendo esse filho que foi outrora impedido de nascer, tratando desse filho com amor, e assim ele consegue se sentir novamente em paz consigo e se libertar dessa marca. No caso do homicídio, nós temos duas situações: o homicídio de quem causa e o homicídio de quem sofre. No caso do espírito que morreu por um homicídio, que geralmente não é uma regra, né? Mas geralmente está atrelado a fatos do passado em que ele já pode até ter vindo a ser um homicida, e esses ciclos acabam se repetindo entre os espíritos que estão ligados a essas situações. Então, no caso daquele que é a vítima de homicídio, isso não vai reverberar no seu perispírito. Então, o espírito que morreu baleado, né, a pessoa que morreu baleada em espírito no mundo espiritual, não vai levar em si a marca daquele tiro no seu corpo espiritual. Ele não necessariamente vai ter essa marca. O que vai acontecer, o que pode acontecer é que se esse espírito que desencarnou dessa maneira, ele ficar muito atrelado mentalmente a esse fato, a essa passagem da sua vida, enquanto ele assim se visualizar, se autovisualizar, a sua cristalização mental, a sua mente estiver fixada apenas nesse acontecimento, então ele pode fazer com que esse conteúdo emocional dele, psíquico, se reverbere, se repercuta sobre o seu perispírito, e ele pode sim se apresentar como sangrando, como com aquela ferida, mas aquela ferida, aquele sangramento não estão presentes no perispírito. São emanações mentais que fazem com que ele se apresente daquela forma, porque ele se encontra naquele estado de sofrimento ainda. Mas isso a partir do momento em que o espírito é acolhido, esclarecido, tratado no sentido de modificação mental e emocional,
isso cessa, porque não é uma marca como resultado do tiro que ele levou no corpo físico, então passou para o perispírito, atingiu o perispírito. Não, é um conteúdo mental que precisa ser desfeito aí, para que ele consiga harmonizar o seu perispírito, e por meio dessa harmonização psíquica e emocional, ele consegue fazer com que o perispírito se harmonize sim. Agora, no caso do homicida, aquele que praticou o homicídio, ele também carrega consigo a culpa. E ele carrega consigo aquele peso. Então, da mesma maneira como acontece nos casos de aborto, acontece com esse espírito homicida. Ele vai, pela sua própria emanação mental, fazer com que haja a marca desse homicídio no seu perispírito. Ele vai possibilitar que seja identificado no seu perispírito que ele realizou esse crime, mas é a sua condição psíquica e emocional também, de culpa, de remorso, ou de sentimento de raiva ou de satisfação, dependendo de como ele se encontra em relação àquilo. Essa emanação mental se produz sobre o perispírito, deixando sobre ele essas marcas, que também, a partir do esclarecimento e do desejo de mudança e de reparação daquilo que foi feito, com nova vida, com novas possibilidades, vai se harmonizando tudo isso, e essa marca, pela mudança mental do espírito, se desfaz automaticamente nesse processo do perispírito. Quando nós falamos de suicídio, o caso é também bem semelhante. O suicida, ele, quando chega ao mundo espiritual e percebe, em primeiro lugar, que ele não conseguiu acabar consigo mesmo, apenas com seu corpo físico. Em segundo lugar, que ele agora, além de carregar aquilo que estava pesando sobre ele ainda está afastado das possibilidades da vida física, e ele carrega consigo a culpa pelo ato e a vivência, a lembrança do ato e daquilo que ele vivenciou nesse momento do desenlace material por causa do seu ato. Tudo isso lhe transtorna a alma, transtorna o seu psiquismo, transtorna o seu emocional. E isso vai, como nos outros casos, irradiar, emanar e plasmar ao seu redor os seus pensamentos, as suas formas de pensamentos, e vai então repercutir no seu corpo espiritual. É por isso que muitas vezes o suicida, ele também se apresenta quando numa manifestação espiritual, mediúnica, ou é visualizado no mundo espiritual com aquela ferida, com aquela consequência do ato que ele cometeu. Por quê? Porque não é que aquilo está acontecendo novamente, não é que aquilo lesou o seu perispírito. O perispírito, ele não é lesado como o corpo material, né? Ele não tem órgãos, ele não tem a matéria igual à do corpo material. Então, o que acontece sobre o perispírito é o que irradia da mente do espírito. Mas como o espírito do suicida, ele está no circuito mental e emocional fechado dentro do quadro em que ele está aprisionado, por causa das suas emoções e da sua frustração, do seu desespero, então ele acaba repercutindo aquela condição que o acometeu devido a essa escolha, e acaba se apresentando e muitas vezes revivendo esse ato e essa condição por muito tempo. Por que por muito tempo? Porque para o espírito suicida é muito difícil ele conseguir serenar, centrar-se e pensar que ele pode ter
uma saída dessa situação e que ele precisa de ajuda e que ele é digno de ajuda e que, portanto, ele vai receber auxílio e ele vai conseguir se harmonizar consigo mesmo. É todo um processo que leva um tempo para que esse irmão, essa irmã consigam se abrir para receber ajuda, porque enquanto esse ciclo, esse circuito está fechado dentro dessa dor e desse sofrimento, não há como se penetrar para socorrer e ajudar. Então a espiritualidade fica ao redor, fica dando sustentação, fica tentando, as preces auxiliam muito nessa abertura desse campo e levam alívio e auxílio a essa alma, a esse espírito, aliás, que já não é uma alma porque não está mais encarnado, mas fazem com que o espírito esteja acompanhado de perto, mas ele dentro desse circuito fechado precisa de um tempo para conseguir então começar a sentir o desejo de alívio e sentir-se digno desse desejo, porque o suicida geralmente carrega um peso de culpa muito grande pelo que fez, e essa autocobrança é o que fecha ainda mais, né? Ou fecha ainda mais nesse circuito, mas a partir do momento em que ele se abre para receber essa ajuda que sempre lhe é ofertada, com todo o amor e bondade do Pai Maior pelos espíritos amigos e benfeitores, então ele consegue começar essa renovação, que muitas vezes também vai se dar com a vinda de uma nova encarnação, para que ele consiga, em vida, ir colocando para fora e harmonizando esses sentimentos, essas emoções e tentando novamente. No caso de acidentes fatais e no caso de doenças, o perispírito não fica com as marcas do ocorrido, porque o perispírito ele só carrega, ele só tem repercutido em si a marca daquilo que o espírito está carregando na sua mente e que ele é responsável por ter feito, como o homicídio, como o aborto, né? Ou como as modificações no seu próprio corpo, ou então como o suicídio. Agora, no caso de uma doença que ele desenvolveu, de um acidente que foi fatal, ele não é o culpado por aquele estado, então ele desencarna numa condição mental diferenciada. E aí, então, isso é muito mais tranquilo e, portanto, como é apenas a reverberação do halo psíquico e emocional do espírito que faz com que o perispírito carregue consigo marcas, então isso se desfaz e ele não leva essas marcas, ele não produz essas marcas no seu corpo espiritual devido a nenhum desses fatores. Nós temos também o caso das culpas. As culpas e os remorsos fazem sim com que o espírito carregue consigo marcas no seu perispírito. Em que sentido? Nesse que nós acabamos de falar. O espírito que desencarna com uma culpa por alguma coisa, uma culpa muito grande, seja da vida, da última vida que teve ou de vidas anteriores, emana nessa culpa, nesse remorso, nesse sentimento e pensamento que fica ali nesse circuito também de fixação mental, essas formas, pensamentos e essas projeções mentais para o seu perispírito, que muitas vezes pode mostrar marcas desses sentimentos e pensamentos, mas que também vão, a partir do momento do reequilíbrio emocional e psíquico desse espírito, sanar-se totalmente, dando assim a possibilidade do espírito se renovar. Então, a gente percebe que é sempre o estado de alma que determina o que o perispírito vai repercutir e vai demonstrar pela plasticidade do pensamento sobre ele, e não que são marcas que o perispírito traz, fica em si porque, como se fosse aquilo que acontece no mundo físico aqui com a gente. Porque aqui a gente se machuca, fica aquela marca, aquela cicatriz, porque é matéria densa. No perispírito,
é diferente. A repercussão, o perispírito não tem os órgãos, o sangue, nada disso. Então, a repercussão é mental e emocional. No caso de mortes violentas, é a mesma coisa, né? Que ali nós falamos dos homicídios. O espírito, se ele se desligar dessa morte e passar por esse processo de desencarnação e no mundo espiritual, ele conseguir lidar de uma maneira amena com esse desenlace, ele não fica repercutindo sobre o seu perispírito essas marcas da maneira como ele desencarnou. Agora, se ele alimenta, devido a essa morte, a raiva, o ódio, o desejo de vingança, a dor, o sofrimento, aquela revivescência, né? Ou melhor dizendo, o reviver daquela situação, então ele pode sim acabar plasmando no seu perispírito aquela condição, mas é sempre um estado temporário, porque como o espírito ele vai aos poucos se esclarecendo e ele vai recebendo amparo e tratamento, ele consegue se reharmonizar e seguir adiante. Agora, em todas as situações, o importante é que o espírito busque a renovação íntima dos seus sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, escolhas, que ele, dependendo do caso, ele busque a reparação daquilo de errado que foi cometido, que a sua consciência mesmo lhe cobra e lhe culpa, para que ele consiga se refazer a sua mente, refazer o seu estado mental, refazer o seu estado emocional, refazer-se no sentido moral, espiritual, para que assim o seu perispírito também se refaça. Então é um processo que permite, que possibilita que esse espírito ele se renove e continue a sua evolução, porque Deus é amor e nos dá reiteradas chances de recomeçarmos e de aprendermos e de nos renovarmos. Então sempre existe um amparo espiritual por parte dos benfeitores das esferas superiores sobre todos nós, encarnados e desencarnados, cada um dentro de sua situação, cada um dentro também de sua necessidade, cada um dentro da condição em que se encontra, porque cada um de nós é diferente nesse sentido, nos degraus evolutivos em que nós estamos estagiando agora, nesse momento e a cada momento da nossa trajetória de vida, de existência. Então, existem casos que, para que haja essa renovação e a possibilidade dessa reparação, o espírito reencarne. Ele precisa de uma nova encarnação para aceitar a vida, para aprender a amar aquele que prejudicou, para tornar-se mãe ou pai e aceitar aquele espírito que outrora não foi aceito, para cuidar melhor, com mais responsabilidade e de maneira mais amena do seu corpo físico e assim por diante. Então, as reencarnações são bênçãos que nos possibilitam o aprendizado e o equilíbrio de nós para conosco mesmos. E assim, quando há essa encarnação, essa reencarnação, todas essas dificuldades psíquicas e emocionais com as quais o espírito precisa aprender a lidar, com o decorrer das experiências, elas vão possibilitando a descontaminação psíquica e a libertação moral do espírito, que nesse processo de reparação e de renovação consegue então, às vezes não em uma, mas em várias reencarnações, se libertar dessas marcas que a sua mente carrega e que ele emana sobre o seu corpo espiritual. Então, a influência desse psiquismo é que vai gerar sobre o corpo espiritual essas marcas, que são aí estabelecidas como repercussão desse psiquismo e muitas vezes acabam, como geram sobre o corpo espiritual, e o corpo espiritual é o corpo modelador do corpo físico, muitas vezes a condição psíquica do espírito faz com que haja essas alterações no seu perispírito e que quando esse espírito revestido desse perispírito se liga ao novo corpo que vai se desenvolver para a nova encarnação, muitas dessas marcas, as mais
pesadas para o espírito, acabam repercutindo também na formação do corpo físico, e daí o espírito nascer trazendo em si, fisicamente, organicamente, marcas e dificuldades que estavam impressas ali no seu corpo perispiritual devido ao seu desequilíbrio emocional e psíquico. Tá? Mas tudo isso faz parte das expiações, das provas, das necessidades de reparação, de libertação moral que cada espírito carrega e que está sempre de acordo, tudo isso está sempre de acordo com o planejamento reencarnatório daquele espírito para que ele consiga evoluir e se equilibrar, porque a misericórdia do Pai Maior envolve a todos sempre, e nós temos sempre a chance dessa renovação íntima, da vivência da reparação daquilo que nos atormenta psiquicamente, para o refazimento do nosso perispírito, porque o objetivo da nossa vida é o crescimento moral. E é por isso que é tão importante nós construirmos intimamente em nós o conhecimento da vida espiritual, o que a abençoada doutrina espírita nos traz de forma muito clara, que gera o esclarecimento que nós necessitamos para podermos lidar melhor com a vida e com as suas circunstâncias, promovendo assim a renovação do nosso espírito, dos nossos valores, da nossa visão de vida e dos nossos objetivos, fazendo com que nós consigamos nos libertar emocionalmente daquilo que ainda nos aprisiona tantas dores, sofrimentos, culpas e mágoas, e nos levando assim a agirmos no bem, no desejo do bem, com a ação do bem, o que vai nos gerando um equilíbrio, uma reharmonização e que depende da nossa coragem moral para que nós consigamos então nos libertar, crescer e evoluir. Por isso Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos e compreendemos a vida e as encarnações, a vida no sentido amplo do nosso espírito imortal e as encarnações com os objetivos de nossa existência aqui na Terra, de cada existência nossa aqui na Terra, nós vamos conseguindo lidar melhor com essa vida e vamos nos construindo de uma maneira mais amena e poupando a nós mesmos sofrimentos que não são necessários para a nossa evolução. E quando Jesus nos disse a felicidade não é deste mundo, ele estava se referindo exatamente a isso. Ele estava se referindo que a nossa condição emocional e psíquica ainda por hora não nos possibilita nos sentirmos totalmente felizes. E por isso ele colocou como o reino dos céus, ou seja, quando nós conseguirmos compreender a vida aqui, da mesma maneira como os espíritos iluminados compreendem a vida no mundo espiritual, aí sim nós vamos conseguir vivenciar em qualquer lugar, em qualquer mundo, em qualquer esfera de vida em que nós estivermos, a felicidade que tanto almejamos e que só vem com a nossa perfeição moral, com o nosso aperfeiçoamento moral, que nos traz a leveza de alma e nos faz amar, compreender e fazer o bem sempre. Por isso, como eu disse lá no início, Jesus nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque isso liberta nossa alma, porque isso nos poupa de marcas psíquicas, emocionais e perispirituais e nos traz a possibilidade de vivermos em mundos cada vez menos materiais e vivermos com sentimentos cada vez mais evoluídos. Eu espero que todos tenhamos podido aproveitar bastante essa reflexão desta manhã, que tenha sido uma manhã iluminada para todos nós e que nós possamos continuar buscando conhecimento, porque isso é muito importante. E nas obras básicas da doutrina espírita nós temos a fonte dessas informações que nutrem a nossa alma, esclarecem a nossa mente e nos fixam na caminhada para Deus, para Jesus, com todo o nosso amor
e no desejo da evolução de todos. Muita paz, um domingo maravilhoso, um feliz Dia dos Pais e que Deus esteja conosco e o Mestre Jesus em nossos corações. Um beijo a todos, fiquemos com Deus.